Yeah, it's such. I mean, this whole event should really be a celebration of all of you, right? Who are here, really a celebration of what's happening here in Brazil for so many years already, and we are now sort of maybe bringing it a bit to light and amplify it. And so we're so happy to be here, and it should really be like a feeling of celebration, a celebration of, you know, all the different initiatives that are happening here, adjacent to co-ops and cooperatives, right? So yeah, so in this conversation, like a fireside chat of us here together, we're going to improvise it a little bit, and we'll just see what comes out of it, right? So let's see, for senoritas, I think questions that always come up with initiatives. I had one corporate leader tell me, well, co-ops, how could they ever work? Wouldn't this be a total mess in terms of governance, right? Like, how do they get anything done, right? Like, if everybody has a right to speak, like, how can they work at all? So maybe this question of governance is interesting. Like, how do you govern yourself? How do you make decisions in your group? And what does this really look like in your everyday life? Like, how does workplace democracy look like for you? And I will plug in my... Quer falar, amiga? Quer? Posso começar? Bom, vocês viram que descobriram mesmo que eu gosto de falar, porque acabei de participar de um painel e voltei para outro. Então, se acostumem. Não, estou brincando. Bom, como funcionam as cooperativas, né? E como a gente trabalha a questão da governança no coletivo. E é difícil também para mim falar cooperativa ainda, exatamente por essa questão da gente ser um coletivo informal. Mas eu acho que os valores cooperativistas já estão mais do que firmados dentro do coletivo, né? Embora a gente não tenha a formalização, a gente tem, sim, os valores ali do cooperativismo. E isso não foi... A gente descobriu isso, talvez, da forma mais dificultosa. A gente nunca foi incubadas, né, por uma aceleradora de cooperativas, como a maioria das cooperativas talvez nasçam. A gente começou com conversas, né? Lá atrás, talvez, eu me lembro de eu entrando na Universidade de São Paulo e entrando com 24 anos. E com 26 anos eu fui submeter a um projeto de iniciação científica e viraram para mim e falaram assim, você não pode, porque você já é velha. E aí, nisso, eu falei assim, eu estou lascada, porque como é que eu vou falar para o meu pai que eu estou numa faculdade de artes, né, e que eu não tenho emprego, que eu não tenho como me manter aqui. É uma universidade pública, mas me cobrava muitas coisas, né, material e tudo mais. E aí a primeira ideia que eu tive foi, eu preciso me juntar com outras pessoas que, assim como eu, não tem grana para se manter aqui dentro desse ambiente, que a gente quer se formar, a gente quer ser artista, pesquisador, ou trabalhar em museus, como eu queria, e tudo mais. E eu virei e falei assim, como é que eu vou fazer isso sem grana? E a resposta que eu tive foi, se junte com as outras pessoas iguais a você. E isso, talvez eu tenha carregado isso de lá de 2001, 2002, 2003, para 2015, quando eu pensei a mesma coisa sobre como é que eu vou fazer esse negócio de um grupo, um coletivo de cicloentregadoras funcionar. E a única resposta que eu tive foi, eu não quero ser a CEO, eu não quero ser a proprietária disso. Eu preciso conversar com as pessoas que, assim como eu, estão fazendo entregas nesse mesmo barco, nessa mesma luta, e fazer com que entender se essas pessoas querem isso também. E isso é muito difícil, porque a gente vive numa sociedade que fala para a gente desde pequeno que a gente precisa alcançar a liderança. Eu lembro do meu pai falando um termo que é, você entrando na USP, depois você vai para as cabeças. Meu pai era um alagoano.
Ele falava, você vai para as cabeças, que significa você vai mandar nas pessoas, né? E aí eu fui vendo o quanto que eu não acreditava nisso, o quanto que eu queria compartilhar com as pessoas que estavam fazendo a mesma função que eu, porque eu achava que eu tinha boas ideias, mas sozinha eu não conseguia executá-las. E também eu acreditava que outras pessoas podiam melhorar as minhas ideias ou mesmo trazer ideias onde eu pudesse contribuir. E é isso um pouco que a gente faz no Senhoritas, né? Eu acho que um pouco não, é muito que a gente faz no Senhoritas, é se escutar. Uma das primeiras coisas que eu me lembro quando a gente começou a fazer as reuniões semanais foi que eu virei e falei, a gente precisa entender que isso daqui é um corpo coletivo. E um corpo coletivo onde dói em mim, quando dói em mim, dói também na outra parte do corpo. Não está doendo só em mim. Então, se eu estou passando por uma dor, a outra pessoa ela precisa saber. E a gente tem dificuldade nessa sociedade de falar disso. Então, a nossa governança ela se baseia um tanto nisso, do compartilhamento das experiências, das dores, das vitórias, e todo mundo fala, né? Todo mundo tem espaço. Eu gosto de falar bastante, mas todo mundo fala. Todo mundo fala. Por favor, Jacira, não me deixe passar de mentirosa. E a Aline gosta de falar e eu falo pouco. Mas o que a Aline falou, assim, no começo, a gente não tinha essa toda semana ter reunião e tudo. A gente tinha como era meio no começo da pandemia e tinha muita gente, era mais uma coisa de trabalho, né, e WhatsApp e tal. E aí a gente começou a fazer reuniões toda semana, e aí começamos a criar nossas reuniões. Eu não falo ata, porque eu acho que ata é muito mais sério, a gente fala memórias. Então, a gente já tem sempre alguém que vai anotar essas memórias da reunião, para quem não pôde participar, ler depois disso tudo. E aí, tudo que a gente faz começou lá atrás, assim, de começar a criar esse vínculo, né, essa questão de toda semana estar presente na reunião, e dali a gente toma as decisões, às vezes a gente toma decisões em relação aos nossos clientes, o que a gente pode melhorar nisso, né? Às vezes tem algum cliente que não está do jeito que a gente quer aprimorar, né, melhorar a nossa relação. E assim vai. Foi aí que a gente pensou na ideia da cooperativa, começou a criar regimento, estatuto, e tudo pensando futuramente, né? E é isso. Não tem ninguém que fala, olha, é você que vai decidir, não. Cada um fala, a gente escuta todo mundo, e, no final, mesmo que seja divergente ou não uma opinião, a gente acata a maioria. E também, às vezes, tem alguma coisa que outra falou que não é o que a maioria falou, mas a gente agrega no final. Maybe one follow-up before I hand it over to Ronaldo. So there are like two things here, right? Like once Fabro started the conversation by talking about scaling, right? And scaling, I think for many of us, we are so used to Silicon Valley's narrative of scaling that we just sort of miss out on the idea that scaling can be all kinds of things, right? You can also scale deep, right? You can scale wide. And I think what we hear here, right, is like really a scaling of the relationships, of the care, of the love of the members in the cooperative for each other, right? Which is also scaling, right? A different kind of scaling. So, and then I think maybe I leave it just at that for now. And see, but so there was actually a second thing that I wanted to ask, which is the dual identity, right? Which often comes up in cooperatives, in worker cooperatives, which is a very weird thing, right? Because you have this worker who's also an owner. So on the one hand, you want like more money, longer vacations, you want to be at the beach. And on the other hand, you're running a business and you have to compete in the marketplace. And those can clash, right? Those identities can clash. So how do you, I mean, co-ops have dealt with that for over 200 years, but how do you deal with it in Rio de Janeiro or in Sao Paulo? Só pergunta fácil. Bom,
Eu acho que, se a gente for pensar, especificamente dentro do Senhoritas Courrier, a gente pensando em propriedade, né? Existe, primeiro, uma dificuldade dessas mesmas pessoas que precisaram transformar o seu pensamento que eram trabalhadores hierarquizados, né, trabalhadoras hierarquizadas, e falar para elas: agora vocês são donos disso aqui. E por isso é importante que vocês participem das reuniões. E por isso é importante que vocês anotem as memórias. E por isso é importante que vocês contribuam com as pautas, né? A gente tem, recentemente, 3 novas integrantes. E a gente vira e pede para essas pessoas nunca se comunicarem entre si, quando o assunto é o coletivo, se comunicarem no privado. Então, a gente tem o grupo onde todo mundo pode falar e você não vai ser julgado, né? Isso já é uma das questões, né? E a gente tem, nessas novas integrantes, a Helenice, que é uma mulher de 58 anos. E, para ela, é muito difícil isso. Então, ela me chama, muitas vezes, no privado. E aí eu falo para ela: coloca isso no grupo, porque, se eu demoro para te responder e é uma coisa que você precisa para agora, alguém vai responder rapidamente. Então, não centralize em mim a figura de ser a provedora desse coletivo ou ser a proprietária desse coletivo, porque não faz sentido, né? Então, a gente sabe que essa questão da propriedade é algo que ela é lenta, a mudança é lenta, ela não pode ser apressada, porque vai no tempo de cada pessoa, né? Mas, quando elas se entendem como proprietárias disso, a transformação é, talvez, o que eu vejo, por exemplo, com a Lola, que é uma menina de 25 anos, que vira e fala assim: eu vou levar a proposta do Senhoritas para Brasilândia, que é a região onde ela mora. Ou quando a Bruna vem e fala assim: olha, o pessoal da Casa de Cultura lá de Itaquera quer fazer com a gente um passeio de bicicleta, e eu propus que fosse passeios por ocupações culturais e hortas urbanas. E aí, quando a gente vê que a quantidade de pessoas que eu não conhecia Itaquera e a quantidade de pessoas que colou nesse rolê, a gente vê que ela se sentiu, ela só fez isso porque ela não questionou que alguém fosse primeiro podar a iniciativa e muito menos que alguém fosse lucrar em cima de algo que ela propôs. Então, acho que, quando a gente pensa em propriedade, a gente está nesse caminho. A outra questão também que a gente precisa compreender, e talvez isso seja mais difícil, até porque eu não sei analisar dados, mas a gente sabe que a gente gera dados, e gera dados importantes para economias, né? A gente gera dados importantes para plataformas, né? A gente teve, eu não sei se aqui hoje tem algum representante de alguma iniciativa privada, mas no outro seminário tinha gente de outras iniciativas privadas que estavam lá interessados em ouvir iniciativas como Senhoritas, para subverter o que a gente faz e transformar isso em lucro, em dinheiro para eles, né? Não outra intenção. E a gente vira e fala assim: cara, se esses dados para essas empresas vira dinheiro, imagina esses dados, a gente ter a posse disso, entender a propriedade desses dados para a gente e transformar isso como forma também da gente sobreviver nesse mundo. Então, a gente não está falando de inserir uma cooperativa numa política, num país que tenha com base socialismo, enfim. A gente está falando de cooperativa num sistema capitalista. Então, a gente precisa, sim, entender que os dados que a gente gera são de nossa propriedade. E a gente precisa trazer pessoas para ajudar a gente a entender como analisar esses dados e como transformar esses dados a nosso favor. Não dá para a gente ficar também à mercê de outras plataformas e outros cientistas que analisam e falam assim: ah, beleza, vocês fazem tantas entregas, vocês ganham tanto por ano, vocês deixam de emitir tanto de carbono. Porque muitas pessoas perguntam: como é que vocês vão desenvolver uma plataforma que não seja com a mesma lógica das plataformas capitalistas?
E aí a gente entende que a análise que eu faço através do Excel, com os dados que eu coleto diariamente das pessoas que fazem entregas no coletivo, isso aponta para mim que é possível, sim, colocar as entregadoras e entregadores num papel central de um algoritmo e fazer com que esse algoritmo gire em torno dessas pessoas, fornecendo para essas pessoas melhores condições de trabalho. É possível fazer isso. Eu não sei fazer isso porque eu não trabalho com modulação matemática. Mas até eu chegar no termo modulação matemática, é porque já bateu na minha porta alguém que virou e falou: eu entendo de modulação matemática e eu quero ajudar vocês, senhoritas, a criarem essa outra possibilidade, esse outro algoritmo. É diferente da gente virar e pensar: vou criar um aplicativo que vai trabalhar com o mesmo formato, com as mesmas condições, fazendo uma pessoa da periferia pedalar 20 quilômetros para poder chegar numa área nobre da cidade para poder trabalhar. E aí volta 20 quilômetros. Esses 20 quilômetros que ela saiu pedalando e esses 20 quilômetros que ela voltou pedalando para casa, ela não ganhou um tostão. Isso leva tempo, isso expõe as pessoas a risco. Então, como é que eu faço para fazer com que essa pessoa da periferia trabalhe com as senhoritas e consiga ganhar ou reduzir esse período de vulnerabilidade que elas passam? E isso só é possível se as pessoas que estiverem junto pensarem juntos, falarem sobre as suas dificuldades, falarem sobre as suas dores, e isso só é feito se essas pessoas entenderem. Eu estou falando algo para uma iniciativa que eu sou proprietária. Não vai acontecer se essas pessoas não entenderem que elas são proprietárias. E quando a gente fala de pedalar 20 quilômetros até o local e 20 quilômetros depois para voltar, a gente tenta buscar colocar essas pessoas numa rota mais próxima da casa dela, porque, assim, por exemplo, ela volta, eu não vou mandar ela para 20 quilômetros além de onde ela já está, para depois ela voltar 40 quilômetros. Então, a gente busca fazer um percurso que ela volte para a casa dela em segurança. E, às vezes, a gente fala assim, né, está pedalando e tal, né, mas as pessoas esquecem que, às vezes, está chovendo, às vezes está um sol danado, a gente tem que enfrentar trânsito, tem motorista que não nos respeita. Então, não é um trabalho normal, como você vai trabalhar no escritório, sentadinho, bonitinho, no ar-condicionado, nem nada, né? A gente está sujeito a muitas outras coisas. A questão da gente, como a gente organiza, a gente tem uma proposta, né? Antes a gente fazia no grupo de WhatsApp, jogava na semana, tem X entregas e cada um pegava aquilo que tinha interesse. Agora a gente mudou o sistema, a gente criou, usa um aplicativo, né, e coloca lá a agenda da semana. Então, cada um vai e coloca: eu estou disponível tal dia, eu não posso tal dia, e assim vai. Então, surgiu a entrega naquele dia, a primeira pessoa que a gente procura é aquela pessoa que está ali. Às vezes, se está muito distante de onde ela mora, a gente pergunta no grupo se alguém pode, se ela não puder também, se alguém pode pegar aquela entrega e fazer. Então, a gente tenta e fica controlando, né, para ver se aquela pessoa não está pedalando mais que a outra, né? Então, a gente tenta manter todo mundo numa mesma quilometragem semanal. Só não acontece isso quando alguém não pode, ou ficou doente, ou a bicicleta deu problema, porque também tem isso, às vezes quebra alguma coisa e a pessoa não pode pedalar, tem que deixar a bicicleta na oficina e tal. E é mais ou menos isso. E em relação a... Você perguntou de férias, né? Final de ano, a gente sempre pergunta também, né? Como é um período que não tem entregas, é muito ruim de entregas, a gente fecha um período e volta depois em janeiro, normal. E se alguém precisar se ausentar, não tem problema. É só se comunicar no grupo: não vou poder tal dia, de tal período, e a gente escalona outras pessoas para isso. So, I mean, I think that there were 3 themes, right? Maybe to connect this to the rest of the event.
So we had this question of cooperative culture, which is definitely something that comes up, right? So just because people decide to work together doesn't mean that they know how to work together as a cooperative. So they need to learn that, right? You need to learn cooperative culture. Not everybody grew up in the Basque Country, right? We have some friends from the Basque Country here where you would go to a kindergarten and high school and everything would be cooperative. The second one is scaling, right? That there are different kinds of scaling. So you have the sort of Silicon Valley idea of scaling, which is, you know, bigger, better, more money. But there are also other ways of thinking about scaling, which can also be about care, right? Among members, for example, and the depth of their relationships. We also had the question of data, right, and experimentation with data, and I think this will come back like with Moshe Manan and others at this event. This sort of experimentation is what you can do within the limited realm of what you can do with your data to control them, right? Not to talk about ownership so much maybe, but about control, access, and stewardship of your data. And so I think these experiments, like Señoritas are framing here, are like super important and really part of like an international landscape of people trying to do that, right? And I think that's really important too. And I was so pleased and excited to hear that you are working with Co-op Cycle, right? And trying to perhaps to adapt that, because I think that is definitely something we need to take away from this event, right? Which is that we shouldn't start from scratch, but we should find the others, right? Who have done this before you and who already spent hundreds of thousands of dollars and years of work on designing these platforms that are super expensive, right? And really hard to build if you want them to be competitive. So like find those other people, right? And Co-op Cycle is already working with 80 cooperatives in Europe and now coming to Latin America, as we will hear from others here as well. But I think Ronaldo might want to jump in here as well. Okay, I'm going to speak in Portuguese because I think the audience. Okay. Bom, pessoal, primeiro, acho que eu não preciso enfatizar a importância, né, de estar discutindo esse tema de cooperativas agora. Eu falei até para o Trevor que o momento também não poderia ser melhor, né? Eu acho que a gente está num momento em que a gente precisa repensar, reconstruir, refazer caminhos para pensar até o papel do Brasil, né, num mundo que está em transformação. E o que eu acho que é interessante, e uma das razões até pelas quais o ITS está trabalhando com o Trevor para construir esse evento aqui no Brasil e trazer o tema, né, do cooperativismo do Brasil, é que, por a gente trabalhar com tecnologia há tanto tempo, né, e ter participado de tantos processos institucionais no Brasil de criação de marcos até regulatórios, né, relacionados à tecnologia, como foi o Marco Civil da Internet, como foi a Lei Geral de Proteção de Dados e Plano Nacional de Internet das Coisas, a gente tem também uma preocupação, que é uma preocupação de que a tecnologia não se transforme numa força de exacerbação do individualismo. A gente está vivendo numa sociedade em que as pessoas estão ficando cada vez mais sozinhas. A gente, quando está nas redes sociais, muitas vezes tem uma falsa impressão de que a gente está no coletivo, mas, na verdade, a gente está sozinho. E a gente está ficando cada vez mais nesse lugar em que as instituições que são coletivas estão sendo enfraquecidas. O indivíduo, quando ele trabalha para o aplicativo, muitas vezes ele não tem nem com quem falar, né? Ele não se sente parte de uma instituição, não se sente parte de nada. E o efeito desse individualismo é muito severo, inclusive do ponto de vista político. A pessoa, quando ela está sozinha, ela tem medo, ela não consegue enxergar a realidade da forma que com a complexidade que ela exige, ela fica desamparada. E é exatamente nesse contexto que eu acho que surge uma possibilidade de organização da ação social, que é, por exemplo, o modelo da cooperativa, que pode ressoar com tanta coisa que a gente pensa do ponto de vista tecnológico. Então, a gente está vendo aqui o trabalho maravilhoso da Aline, da Jacira, no Señoritas, é incrível.
E eu acho que, quando a gente pensa cooperativas, dá para a gente pensar também além. Quando a gente fala, por exemplo, de Web3, né, de blockchains e de tecnologias muito novas agora, quando a gente conjuga isso com a ideia de cooperativas, é uma combinação quase que explosiva. É algo que a gente pode ajudar a resolver uma série de problemas que a própria web descentralizada traz e que abre perspectivas muito positivas. E até antes de vir para cá, estava lendo sobre o imbróglio do Twitter, né? O Twitter agora que tem um dono, né? Ele saiu de ser uma empresa com ação negociada em bolsa e agora é de propriedade do Elon Musk. E o Elon Musk sozinho está tomando todas as decisões, é quase que o oposto, né, de uma cooperativa. É uma pessoa só tomando conta de tudo e toma todas as decisões, e você, eu não gosto de você, você está demitido, você é legal, você está promovido. Então, é o reverso da ideia de cooperativa. E aí eu estava vendo que, em paralelo, está agora ganhando popularidade um outro site, que é competidor do Twitter, chamado Mastodon. Eu não sei, alguém já tinha ouvido falar do Mastodon aqui? Deixa eu ver. Alguém usa o Mastodon aqui? Pois é, olha que maravilha. E é interessante porque é o oposto do Twitter centralizado, né? É uma plataforma de código aberto, é uma plataforma em que cada um de nós, a gente tem a oportunidade de contribuir, por exemplo, rodando um servidor, né? Você tem, às vezes, o interesse num assunto, num tema, pode ser cooperativismo, pode ser música. Então, eu quero contribuir para aquele tema. Eu arranjo um servidor, ou na minha casa, ou contratado em algum lugar, e eu dou esse servidor para que as pessoas possam se conectar àquela rede. Então, esse tipo de coisa, na minha visão, ele traz uma perspectiva nova de governança, de participação e até de colaboração mesmo, né, para que a gente rompa com essa ideia desse individualismo que vai ficando cada vez mais profundo. Então, eu acho que o tema do cooperativismo não poderia ter chegado no momento mais propício agora no Brasil. A gente tem uma tarefa longa e grande pela frente, e eu acho que ele resolve algumas das questões mais difíceis que a gente está lidando nesse mundo agora, especialmente ao reforçar o lado coletivo em detrimento desse lado da solidão, do desamparo e assim por diante. Bom, eu fico feliz de ouvir os apontamentos, tanto do Trevor e do Ronaldo, e me faz refletir cada vez mais sobre o que a gente está buscando mesmo, né, enquanto iniciativa, enquanto coletivo, e até onde que a gente pode ousar desenvolver isso e pensar isso, né? Porque, por mais que existam pessoas com essa consciência da importância de estar em coletivo, é também muito grande a quantidade de pessoas que acham que é justa o sistema pura e simplesmente capitalista e hierarquizado, né? É difícil a gente imaginar que, talvez aqui, nem todo mundo esteja ligado a iniciativas cooperadas ou coletivas, né? Que muitas pessoas aqui venham para ouvir as falas, mas que ainda mantenham os seus empregos e pensem que é a melhor forma de se trabalhar, que é a forma hierarquizada. Esperando o dia que tenha uma promoção e que alcance um lugar de destaque, um cargo de destaque e tudo mais. É preciso que as pessoas que trabalham com cooperativismo, que elas preguem realmente essa palavra e que elas espalhem realmente essa palavra, né? E que, sei lá, numa conversa simples com um jovem, com um adolescente que está ali falando sobre como está difícil arranjar um emprego na área que ele se formou, que ele vai se formar, você virar e falar para essa pessoa: você já pensou em se unir com outras pessoas e criar alternativas que faça você sair dessa situação de solidão, né? Você já pensou em, de repente, bater ali no SUS, como foi o que aconteceu recentemente com
comigo, que faço atendimento pela UBS, que é a Unidade Básica de Saúde, perto da minha casa, e que existe uma forma de operar desse sistema, e que eu recebo, a cada 2 meses, a visita de um agente de saúde na minha casa para saber como que eu estou. E aí, de repente, quando ele está conversando comigo para saber como eu estou falando para ele que eu trabalho em coletivo, que eu tenho, né, faço parte, eu integro esse coletivo e tudo mais, e, de repente, esse rapaz vira para mim e fala assim: você não quer fazer uma roda de conversa com as psicólogas da UBS e o coletivo para vocês falarem sobre relações de trabalho e saúde mental? Eu não tenho como fechar as portas para essa iniciativa. Mas, se a gente acha que o sistema particular de saúde atende a gente melhor, porque atende a gente isoladamente, a gente está fazendo isso errado. A gente está falando de coletivismo e cooperativismo de uma forma errada. A gente precisa pensar na integração entre trabalho e saúde. A gente precisa pensar na integração entre pesquisa acadêmica e trabalho, né? A gente precisa fazer com que iniciativas como a gente chegue em outras pessoas que queiram fomentar esse tipo de iniciativas. E a gente precisa, enquanto senhoritas, de mais pessoas para fortalecer essa rede, né? Sozinha, a gente não vai longe. Mas cooperando e sendo ouvidos e ocupando os espaços que são abertos, a gente pode avançar mais. Só para complementar o que a Aline falou, a gente no coletivo, a gente não é só trabalho, a gente só não fala só de trabalho, né? A gente é um espaço de escuta, né, e também de fala, né? Então, é uma rede de apoio. Então, por exemplo, se alguém está com algum problema, é um espaço que pode falar e a gente vai escutar e vai tentar auxiliar da melhor maneira possível. Se não puder fazer nada, mas pelo menos a gente está ali e escutou aquela pessoa falando. Então, muita gente também que, às vezes, hoje não está fazendo entrega, mas não consegue se desvencilhar do coletivo, faz parte e participa de reunião, participa de outras atividades que a gente faz que não são as entregas. E não existe, como que eu falo, a possibilidade de ser só trabalho, né, no caso, né? Então, a gente está sempre se acolhendo. Já preciso parar? Bom, é isso, assim, é esse complemento só da fala da Aline. Bom, se alguém quiser fazer perguntas e se alguém quiser adesivos, temos aqui também. É isso. Fazer o merchan, gente. Tem adesivo com contatos. Muito legal. So good, well, we can wrap this up. And so we talked about internationalization, right? We talked about cooperative culture. We talked about the psychological benefits of cooperatives. And we talked about care, right? And we talked about experiments with data, right? Small-scale experiments with data. And so I hope these themes will carry on through the rest of the event. So thanks for this first coming together here. Acho que tinha uma pergunta ali na plateia. Pode? Aí a controladora do tempo. Alô. Aline, você falou, na verdade é referente a uma questão que você falou na primeira parte, na primeira palestra, que vocês usam o MEI, né? Como que cada entregador e entregadora usa o MEI? Como é que vocês usam o MEI exatamente na dinâmica de vocês? Não, nem todas as pessoas do coletivo podem ter MEI, por questões, às vezes, jurídicas, por questões de estarem atreladas a outros trabalhos e tudo mais. Algumas pessoas têm MEI, então, toda vez que a gente vai submeter
alguma entrega, algum cliente, e ele pede para a gente vai para aquela MEI que está mais sendo usada, que atualmente é a minha. Né? Mas, por um tempo, a gente achou que a MEI ia dar conta da gente cuidar da questão de seguridade social, que é uma questão que a gente ainda não entrou aqui, mas que, hoje em dia, a gente entende que a cooperativa ela pode ajudar isso. Então, a cooperativa e a MEI, elas não podem estar atreladas. Então, eu, por exemplo, eu vou ter que desfazer da minha MEI se eu quiser integrar a diretoria da cooperativa. São escolhas. Entendi, né? Porque a minha pergunta era exatamente com relação a essa questão da seguridade. Obrigado. Só fazer um complemento. Eu acho que uma das agendas que a gente vai ter que discutir aqui nessa conferência e a partir dela é o que a gente pode aperfeiçoar do arcabouço regulatório e legal com relação a cooperativas, né? Quando a gente olha, por exemplo, a lei das cooperativas, tem limitações, né? Então, a cooperativa precisa ter uma atividade única, essa relação com o MEI. Então, como é que a gente pode modernizar, se é que a gente pode dizer isso, e como fazer isso, né? Eu acho que o pessoal da OCB pode até nos ajudar com relação a isso, mas existe uma agenda de reforma, uma agenda de pensar a cooperativa daqui para o futuro, que passa por transformação institucional no Brasil, e o Trevor gosta sempre de enfatizar que a questão da cooperativa é uma questão internacional, né? Assim como a gente não pode ficar sozinho enquanto indivíduo, a gente também não pode ficar sozinho enquanto país. A gente tem que participar do mundo, temos que estar no mundo, né? Então, o evento e a atividade cooperativa tem também muito a ganhar com essas possibilidades de cooperação internacional. E, nesse sentido, até faz parte dessa agenda de pensar modelos regulatórios novos, também pensar essas interfaces para fora do país. Então, essa é uma pergunta que eu devolvo para vocês e para todo mundo que está aqui. Qual é a agenda que a gente precisa ter também de mudança legislativa, regulatória, para a gente entrar nesse outro momento em que o cooperativismo ele pode ser uma solução de larga escala, por que não dizer? And I mean, and the great thing about cooperatives, right, is that while we are doing all of these things at the same time, right, we are engaging with unions, perhaps, we are engaging with cooperatives, we are also working on regulations, right? So regulations often take a longer time, right? So people, workers in the United States waited for 50 years for better labor laws, right? 50 years, right? So a whole work life of people. And this just never arrived, right? So I think this is where cooperatives are great. They are limited. They are absolutely limited. They are not, as James would tell us, they are not for everybody, as Rosa Luxemburg told us. They are not for all of society, right? But for that time that people are working on something else, they provide these little, protective areas where people can have other conditions. They can feel what it's like to have a better life, right? And they can feel what it's like to have better conditions.